Uma pausa no Campeonato Carioca porque hoje é dia de Copa do Brasil. O Fluminense estreia na competição contra o Águia de Marabá. A bola vai rolar às 7h30 da noite lá no estádio Mangueirão, em Belém. E é bom ficar de olho porque a Copa do Brasil já começou com zebras. Ao que parece, o técnico Mano Menezes vai fazer mudanças no time titular. Isso e muito mais a partir de agora no pré-jogo super completo aqui no canal do Lessa com todas as informações de Fluminense e Águia. Vem comigo, bora de pré-jogo. E a Copa do Brasil já começou daquele jeito, né? Ontem tivemos o Juventude, primeiro time de Série A eliminado da Copa do Brasil 2025, logo na primeira fase, Juventude perdendo para o Maringá, Juventude que estava inclusive ali no poste do Fluminense. E depois o Sport foi eliminado pelo Operário de Várzea Grande, lá de Mato Grosso, nos pênaltis, e também está fora. Eu já começo esse pré-jogo falando sobre isso, em forma de alerta. É importante a gente entender que não dá para subestimar nada quando o assunto é Copa do Brasil. O Fluminense tem a obrigação, a gente sabe, o Fluminense entra com a responsabilidade de se classificar e deveria cumprir com essa obrigação sem grandes dificuldades, pelo investimento que tem, pelo time que tem, pela diferença absurda, né, de investimento que tem em relação ao adversário. Vai jogar num estádio com condições totalmente favoráveis. Quando a gente fala de primeira fase da Copa do Brasil, a gente vê outros clubes aí enfrentando gramados péssimos, estádios precários. O Fluminense não vai ter isso, graças aí a uma decisão da CBF que ninguém entendeu até agora, porque o Águia, por exemplo, não vai mandar o jogo em Paraupebas, como eles queriam, direito do Águia. Enfim, aí também é um problema deles. O Fluminense vai ter um gramado bom, vai ter um estádio que não vai ser um caldeirão. Enfim, não tem desculpa, simplesmente não tem desculpa, mas também não dá para subestimar. Você tem que respeitar o adversário. Como você respeita o adversário? Jogando futebol, se impondo, fazendo prevalecer a sua superioridade técnica, tática, financeira, em todos os sentidos. O Fluminense tem que mostrar isso em campo. E está precisando muito mostrar isso em 2025 para uma temporada que até aqui não agrada em termos de atuações, desempenhos e até resultado, né? O Fluminense avançou para a semifinal do Campeonato Carioca com uma campanha que, convenhamos, longe de ser perfeita, contando muito também com o demérito dos rivais. Mas enfim, o Campeonato Carioca é assunto para a gente falar a partir de amanhã, se Deus quiser, com o Fluminense garantido na segunda fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que o regulamento da Copa do Brasil mudou esse ano. O empate não resolve. Até ano passado, por exemplo, o Sport teria classificado ontem com empate diante do Operário. Agora não mais. Precisa vencer. O empate leva a disputa para os pênaltis. Fluminense e Águia já se enfrentaram lá em 2009, pela segunda fase da Copa do Brasil. Uma vitória para cada lado. Primeiro jogo deu vitória do Águia, 2-1, mas no segundo jogo o Fluminense atropelou no Maracanã, 3-0, com uma atuação de gala de Michael Bolt. E muda a história do jogo. Primeiro nesta batida perigosa de primeira. Logo depois neste tiro de fora para abrir o placar para o Fluminense. Mas as esperanças do Águia diminuem quando o Maicon, de novo ele, recebe passe de Fred e toca na saída do goleiro. E o terceiro também surge dos pés de Maicon, dessa vez passando para o lateral Eduardo, que toca no canto. Então vamos à provável escalação do Fluminense, sempre aqui com apoio, a parceria da KTO. Seguinte, ontem eu trouxe para vocês aqui a possibilidade de uma combinação. O Fluminense é amplamente favorito para esse jogo, obviamente, está pagando 1,30 apenas a vitória do Fluminense, então não compensa muito entrar nessa hora de vitória seca ali do Fluminense. Ontem eu combinei uma vitória do Fluminense com pelo menos 2 gols do Flu no jogo. Estava dando 1,64, se eu não me engano, aquela odd. E agora vi aqui uma opção com vitória do Fluminense e ambos os times não marcam, ou seja, vitória do Fluminense sem gol do Águia de Marabá. Isso com a odd aumentada, que 10% de ganho aumentado que a KTO está oferecendo, essa odd bate praticamente 2. Então acho uma odd interessante. A vitória do Fluminense, vitória simples, só não pode ter gol do Águia de Marabá. Acho interessante,
pelo tamanho do favoritismo do Fluminense para o jogo de logo mais. É o mínimo, na verdade, que a gente espera, né? Então, ó, tá aqui no comentário fixado o link para a KTO com o nosso promo code. Clica aqui, faz seu cadastro na KTO. Mas olha só, jogo responsável para maior de 18 anos. Sempre lembrando aqui, não vai colocar aquela grana que você não pode perder. Ah, tem uns 100 reais aqui para pagar uma conta. Vou pegar, vou jogar na KTO, vou ganhar o dobro, ainda vou pagar a conta, vai sobrar dinheiro. Não. Se você tem esse dinheiro, se ele vai te fazer falta, não faça isso. É só aquela graninha que realmente não vai te pesar, não vai te trazer problema se você perder, tá? Então vai lá na KTO, o link tá aqui, faz seu cadastro rapidinho e se você não quiser seguir essa dica, tem muitas e muitas opções. Tem até o oddão aqui que eu olhei rapidinho aqui, ó. O oddão lá na KTO é o seguinte, odd 5,25 para a vitória do Fluminense, ambos os times não marcam, ou seja, pro Águia não fazer gol, e mais de 2 gols no jogo. É um pouquinho arriscado, mas é uma odd mais alta. Né? Porque o Fluminense pode fazer 2 gols ali e não jogar mais. Mas é 5,25. Botar 5 reais ali, quem sabe? Enfim, vai lá na KTO. Bom, vamos lá, pessoal. Sabemos que o Fluminense segue com os desfalques de Thiago Silva, que está se recuperando das dores do calcanhar esquerdo, está sendo preparado para voltar ao jogo na semifinal do Campeonato Carioca. Bernal também, que levou uma pancada contra o Nova Iguaçu, não enfrentou o Bangu e também não viajou para Belém. Diante disso, Mano Menezes pode fazer mudanças no time titular. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque essas possíveis mudanças estão gerando muito debate. Ontem, o Gabriel Amaral, que está lá em Belém, representando o Jornada da KTO 1902, esteve lá no estádio, acompanhando ali o treino, não viu o treino, evidentemente, mas conseguiu apurar que o Mano Menezes testou Otávio no time titular. E Lima também. E aí, dessa forma, Riquelme e Hércules perderiam suas vagas. Vamos lá, sem fanatismo aqui, analisando o que realmente cada um vem jogando, eu acho que o problema está muito mais em quem vai entrar do que em relação a quem vai sair. Por que eu estou falando isso? Porque o Hércules fez ali 2 jogos bons, mas a verdade é que ele não vem se destacando. Contra o Bangu fez uma partida muito fraca. Eu não estou dizendo que o Hércules tem que perder a vaga definitivamente do time. O que eu estou dizendo é que não é um absurdo a saída dele da equipe. E o Otávio é um jogador que chegou agora, é reforço, e também vai ganhar a sua oportunidade. Pode ser já nesse jogo. E aí o Otávio entraria como primeiro volante, o Martinelli seria deslocado novamente para fazer a função de segundo volante. Ah, mas por que então não tira o Martinelli? Porque simplesmente o Martinelli vem jogando melhor do que o Hércules. Isso aí para mim é indiscutível. Ah, mas ele vem jogando melhor como primeiro volante. Sim, mas muitas vezes até como primeiro volante o Martinelli saía durante o jogo, saía até mais que o Hércules, subia até mais que o Hércules em alguns momentos. E o Martinelli originalmente é um segundo volante. Então não faz sentido tirar o Martinelli neste momento do time. O Hércules, que vem jogando menos, vem rendendo menos, sai. Até aí, vamos ver o que vai acontecer, porque uma das formas de compensar a ausência do Ganso, segundo o Mano, é você ter 2 volantes com capacidade de criação. 2 volantes que têm bom passe, que se dão bem ali com a bola. E aí você coloca o Otávio, que não tem essa característica. Num jogo contra o adversário, que provavelmente vai jogar mais atrás. Vai jogar marcando com linhas baixas. Será que o Otávio, nesse contexto, ele vai ajudar? Será que é a melhor saída para esse jogo? Então, veja bem, não é sobre quem vai sair. É sobre quem vai entrar. E aí, para mim, para esse jogo especificamente, não faz muito sentido. A não ser que o Hércules esteja treinando muito mal. E aí, enfim, o Mano resolveu mudar. Repito, para esse jogo, na minha opinião, não faz muito sentido. A não ser que a entrada do Otávio seja para dar mais liberdade aos jogadores de frente, seja para dar mais liberdade para o Martinelli chegar muito lá na frente. Aí a gente só vai conseguir observar com a bola rolando. A saída do Riquelme é um jovem, já falei aqui, vou falar de novo, vai oscilar, não tem nem 18 anos ainda. É um garoto que vai ter que passar por esse processo de transição, e ele não vai conseguir manter um nível lá em cima o tempo todo. É super natural, normal, e não tem problema nenhum o Riquelme sair do time. Se entenderem que não é um jogo para ele. Talvez não seja, vai ser um jogo mais físico, os caras marcando mais atrás, provavelmente batendo bastante, então talvez não seja um jogo muito favorável para o Riquelme. E aí entraria o Lima. O Lima vai entrar fazendo a função do Ganso que ele não faz bem?
Ou o Lima vai entrar um pouco mais aberto e o Arias continua centralizado? É uma discussão. Não sei. Por que o Lima entraria nesse contexto? O que o Lima pode agregar? De novo, não é sobre quem está saindo, é sobre quem está entrando. A verdade é que o Lima não vem fazendo uma boa temporada em 2025. O Lima até agora não teve uma atuação de fato de destaque. É muito cedo ainda, ele voltou um pouco depois, está sem ritmo. Tudo bem, beleza. Só estou falando um fato. Eu sou um dos caras que mais defendo o Lima. Acho o jogador super útil. Mas ele não está fazendo bons jogos até agora. E aí, para esse jogo, o Lima que vai resolver ou vai ajudar a resolver essa falta de criatividade contra equipes que se defendem muito, que deve ser mais ou menos o cenário do jogo de hoje. Porque ele chega bem na área e finaliza, mas tem outros jogadores ali que já fazem isso. E qual seria a outra opção? Além de manter o Riquelme, o Serna, a gente poderia, por exemplo, ter o Keno na esquerda com o Canóbio invertendo, indo para a direita. Porque veja bem, o Keno também não vem jogando bem. A gente tem muitas restrições contra o Keno, por uma questão, às vezes, de postura dentro dos jogos, mas é uma partida que, por característica, veja bem, por característica, seria muito mais favorável ao Keno, justamente por ter um contra um. Jogador que vai partir para o drible, que vai criar espaço, um jogador que vai gerar espaço, talvez, do drible, da jogada de linha de fundo, que pode fazer falta nesse jogo. Por exemplo, não é muito no Canóbio, não é muito no Serna, que é um jogador que precisa de espaço para fazer a jogada de velocidade. É até mais para o Riquelme, porque é um jovem muito inteligente, que cria ali, consegue ser um armador pelos lados, com bons passes. Mas, enfim, aparentemente, de fato, ele não vai começar como titular. Então, eu não vejo como a entrada desses atletas irá ajudar o Fluminense a ser um time mais criativo, um time mais incisivo, um time mais agressivo, que vai criar oportunidades, que vai fazer os gols necessários para uma classificação tranquila. Esse é o meu ponto, tá? Eu não vejo essas mudanças alterando muito ali a forma do Fluminense jogar, a ponto da gente falar, realmente agora a gente tem uma mudança efetiva aqui, é uma coisa que vai nos surpreender e a gente vai ver um Fluminense diferente em campo. Então a gente vai ter aí um Fluminense provavelmente com Fábio, Guga voltando à lateral, Ignacio, Freitas e Fuentes, no meio Otávio e Martinelli com o John Arias, Lima, Canóbio e Germancano. Ou o Lima ali no meio, o John Arias pela direita, enfim, como queiram. Essa deve ser a provável escalação do Flu para logo mais. Um jogo que pode ser favorável também para Everaldo, reforço que pode trazer no segundo tempo, porque se o Fluminense começar a ter dificuldade a entrar ali pelo meio, o Águia deve tentar fechar muito a área. E o Águia é um time que marca mal na frente da área. A gente está falando sobre isso na live de ontem lá no Jornada. É um time que ele... Não é porque o time é retrancado, que marca em linha abaixo, que ele vai marcar bem. Você pode marcar bem sendo uma equipe ofensiva, você pode marcar mal sendo um time defensivo. Né? Então o Fluminense tem que tentar se aproveitar disso. Eles têm zagueiros altos, que pode dificultar essa bola aérea. E aí o Everaldo, numa necessidade, pode entrar depois, inclusive ao lado de Germancano. É um cenário caso o Fluminense não consiga resolver logo o jogo. Importante também, postura. O Fluminense tem que se impor, tem que querer desde o início, matar o jogo, ir para cima, sufocar os caras, deixar os caras desconfortáveis. Não pode fazer um jogo moroso, um jogo apático, um jogo irritante como fez contra o Bangu. É jogo eliminatório, tem que entrar ligado no 220 o tempo inteiro. Tem que encarar, sim, como uma partida em que pode eliminar o Fluminense de uma competição importante, mesmo sendo o adversário mais fraco. Aliás, principalmente por isso, porque tende a gerar um relaxamento. Porque é o Águia. E eu creio que isso também aconteceu contra o Bangu. Então o Fluminense precisa ter uma postura de jogo de Copa do Brasil, de jogo eliminatório, um jogo importante para a sequência da temporada. Fazendo isso, tendo disciplina, vontade, ambição, desejo em fazer gols, o Fluminense tem tudo para conseguir sair com uma classificação tranquila do Mangueirão, que é o que a gente espera. Ontem, John Arias falou, após o treino, último treino antes desse confronto, na chegada ali ao hotel, falou para a nossa reportagem sobre o que ele espera desse jogo, do adversário e do que o Fluminense pode apresentar logo mais. Bom, boa noite, eu acho que vai ser um partido difícil, é um partido importante, uma decisão.
literalmente, uma decisão de um campeonato que faz muita ilusão para a gente está desejando fazer uma ótima competição, brigar por coisas grandes na Copa do Brasil. Então acho que amanhã temos um grande desafio contra o Águia, que certeza por ser mandante vai impor e vai querer vai tentar que seja um jogo bastante difícil para nós. Tira um peso o fato de ter conseguido a classificação no Carioca, conseguiu resolver a vida e agora, por mais que seja outra competição, o time chega um pouco mais tranquilo para esse jogo? Eu acho que são duas competições totalmente diferentes. Eu acho que pelo formato da Copa do Brasil você não tem como chegar tranquilo no jogo, porque literalmente você está decidindo uma vaga em um jogo só. Então eu acho que é um jogo que exige totales condições nossas, total comprometimento, um jogo, como falei no começo, extremamente decisivo para nós. Eu acho que, cara, se o Mano falou, eu acho que foi uma tarde noite muito abaixo da nossa. Eu acho que nós fizemos um bom jogo no geral, mas no final conseguimos uma classificação que nos deixa ainda brigando por esse título do Carioca, e amanhã é uma competição totalmente diferente. Tá aí, portanto, John Arias, esse vai ser mais um jogo importante para o time do técnico Mano Menezes, que ainda não convenceu o torcedor em 2025. Agora, chamando rapidinho com informações do Águia de Marabá, o repórter Diego Beckman, lá de Belém. Inclusive, ele vai estar hoje no estádio Mangueirão. Ele é um cara bem informado sobre o Águia, e é importante a gente conhecer esses rivais, que a gente não tem muitas informações, né? Inclusive, tem um destaque do time lá, é o Germano Caon. Acredite se quiser. Os caras têm um jogador chamado Germano Caon, e é o grande destaque dos caras. Fala aí, Diego. Alô, pessoal do canal do Lessa, um abraço para vocês, muito prazer, eu me chamo Diego Beckman, falo aqui diretamente de Belém do Pará, palco da estreia do Fluminense na Copa do Brasil contra o Águia, o jogo no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, às 7h30 da noite. O Águia vive uma temporada regular no Campeonato Paraense, o time já está classificado para a próxima etapa, vai cumprir tabela no último jogo contra o Bragantino, mas nos últimos jogos o Azulão anda devendo. Em Marabá, que era o grande caldeirão aí do Águia, perdeu aí jogos para os grandes aqui, chamados Remo e Paysandu. Depois disso, foi eliminado na Copa Verde e conseguiu vitórias importantes aí ao longo da temporada. O técnico é o Silvio Criciúma, zagueiro que passou pelo Goiás, tem experiência de Série A. E os destaques do Águia é o goleiro Axel Lopes, né, experiente, herói do título paraense em 2023 contra o Remo, e o meia Germano. Atenção, olho no Germano, é um meia muito habilidoso, bate muito bem na bola parada e, claro, tem esse poder de desarme. O grande destaque do Águia também são as bolas alçadas na área. Falta que tenha cruzamento na área é o grande trunfo do Azulão para conquistar a vaga. Agora vai ser um jogo diferente, porque a torcida do Águia tem um carinho por um jogador do Fluminense. É o Keno, atacante, ele que foi revelado pelo Águia, depois passou pelo Santa Cruz, depois foi para o Atlético, Fluminense, mas vai ser um reencontro do Keno com o clube que o projetou para o futebol. A expectativa é de um grande jogo aqui em Belém. Haja vista que a cidade de Marabá inaugurou um estádio no fim do ano passado, mas ele não atende aí aos requisitos da CBF. E apesar do Águia ter pedido para jogar em Parauapebas, por ser mais próximo de Marabá, aproximadamente 200 quilômetros, mas o jogo vai ser em Belém, no estádio do Mangueirão, onde há a expectativa de um bom público. Haja vista que tem muitos paraenses que são de Marabá e região, mas também há muitos tricolores, ou seja, a expectativa aí de 15 a 20 mil torcedores nesta quarta-feira à noite aqui no Estádio Olímpico do Pará. E esse foi minha contribuição aqui de Belém. Diego Beckman, um abraço e saudações a toda a torcida do Fluminense aqui no canal do Lessa. Meus amigos, olho, portanto, no Germano Caon. Inclusive, essa informação do Keno, que o Keno tinha jogado no Águia, eu realmente não sabia disso, não me lembrava. Me pegou de surpresa quando eu fiquei sabendo disso ontem. Vamos à arbitragem do jogo, para a gente finalizar aqui o nosso pré-jogo. A partida ficará a cargo de Davi de Oliveira Lacerda, auxiliado pelo Douglas Pagung e Gutierre Javarini Rodrigues. O VAR
será a Elaine da Silva Melo. Transmissão, como sempre, de Jornada Categoria 1902, a partir das 5h30 da tarde, direto lá de Belém, com o Gabriel Amaral, o restante da equipe aqui do Rio de Janeiro. A partir das 5h30 da tarde já estaremos ao vivo, 7h30 a bola rola. O jogo terá a transmissão do Amazon Prime Video. Então você pode curtir a transmissão, mas deixa o áudio aqui com a gente. Você sabe, é a transmissão de quem entende, de quem vive e respira o Fluminense 24 horas por dia. Nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com essa vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Um abraço, galera.